No vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que eu penso para fazer a textura de pele dos meus desenhos. Olá, meu nome é Luana Brown e hoje eu vou te mostrar a forma de como é que eu penso para fazer os meus desenhos. Você vai entrar na minha cabeça e vai pensar junto comigo. Será que é isso? Fica comigo até o final desse vídeo que hoje você vai sair daqui com uma outra forma de pensar o desenho. E antes de começar o vídeo, deixa eu só dar um recadinho. Na verdade não é um recadinho, né? É uma novidade que eu quero contar pra vocês. Finalmente, eu lancei o meu livro do esboço ao realismo. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado pra vocês. Quem quiser conferir, esse livro só tá ainda disponível na versão e-book. Mas futuramente, mais pra frente, ele vai estar lançado já na versão em livro físico. E pra quem quiser aproveitar o pré-lançamento do livro, ele tá com preço bem acessível, tá, gente? Tá bem baratinho, tá bem razoável mesmo o valor. E eu garanto pra vocês que o livro, ó, eu sou suspeita pra falar, né? Mas o livro tá muito legal, tá muito bacana. No livro eu conto um pouco das minhas vivências no desenho realista. Na verdade, é um livro mais didático, mas também tem um capítulo que eu conto um pouco da minha vivência no desenho realista, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, ok? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Então vamos lá, gente, a imagem de referência que eu vou fazer é essa aqui. Na verdade, eu não vou fazer essa imagem em si, eu vou usar ela como base para mostrar como é que eu penso para fazer a textura de pele, tá? Aqui eu tô usando o carvão em pó, tô espalhando com pincel. E o papel que eu tô usando aqui é o Lana Bristol. Eu tô espalhando bastante aqui com o pincel, tá? Pra poder fazer com que esse pó de carvão penetre bastante aqui nesse papel, tá? Porque na verdade, gente, se vocês já tiverem uma experiência com carvão, o carvão é meio complicado de fazer com que ele penetre assim logo de primeira no papel. Você tem que dar uma insistida com o pincel e depois fazer como eu tô fazendo agora, espalhar com o papel higiênico, tá? Aqui eu tô espalhando, fazendo um pouquinho de pressão aqui, não tanto, mas só um pouquinho mais de pressão aqui nesse papel para ele ficar bem espalhado. E aqui, gente, eu tô usando o lápis da Staedtler, o lápis 2B da Staedtler, da linha Black. E aqui eu vou começar a fazer a textura de pele, tá? Eu vou fazer semelhante a essa referência que eu tô usando aqui, tá? Eu vou começar com movimentos circulares irregulares. Eu vou colocando os pontinhos, os tracinhos, para que aos poucos ele crie uma aparência de textura de pele, tá? Claro que não vai ser só isso, né, gente? Eu vou preparando o papel. Essa primeira camada que eu coloquei aqui foi para preparar o papel para receber essa segunda camada que já é a textura de pele, tá? Aí eu vou colocando, né, os tracinhos, vou fazendo esse movimento aqui irregulares e depois eu vou passar um pouco do pincel para poder dar uma suavidade nesse traço, não ficar aquela coisa áspera, grosseira em cima da... áspera. Primeira vez que eu usei esse termo aqui. Então vamos lá. Para dar uma suavidade aqui nesse traço. Agora, claro, quando você estiver fazendo um desenho, dependendo da imagem de referência, eu coloco ou não 2 camadas de base, tá? Isso aí depende muito. Eu vou aproximar aqui a câmera para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer para vocês. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma imagem de referência de uma pessoa negra, eu começo sempre com lápis B e, se necessário, o lápis 2B. Isso aí na primeira camada, mas isso vai depender muito da imagem de referência. Por que a primeira camada é importante? Esse preparo do papel é importante para que a textura de pele fique bem composta no papel, o seu desenho fique bem harmônico. Gente, olha só, isso aqui que eu tô fazendo, esses pontinhos, tracinhos, bolinhas, tem que integrar com a primeira camada que eu coloquei no papel, tá? Porque eu vejo muitos erros de alunos iniciantes que eles não se preocupam e eles vão fazendo de qualquer jeito a textura de pele, vão colocando tracinho, bolinha, vão fazendo aqueles movimentos irregulares de qualquer forma. Não se preocupam em ter aquela delicadeza no traço, tá? Essa segunda camada de textura de pele
ela tem que fazer parte da primeira camada de grafite, tá? Tem que fazer parte. Não adianta você só colocar aqueles movimentos circulares e irregulares e deixar aquilo ali de forma superficial, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Usando as ferramentas que a gente tem aqui, tá? Usar o papel higiênico para espalhar, o cotonete para dar suavidade, o pincel para fazer com que essa textura de pele penetre mais no papel e integre com a primeira camada de carvão que eu coloquei, tá? Aqui, essa linha aqui que eu tô colocando, que é a linha aqui do lado do nariz dele, eu vou colocando bem suave. Olha como eu tô pegando no lápis, um pouco distante da ponta. Eu tô com menos precisão aqui para fazer essa linha aqui, esse traço, tá? E uma coisa que eu sempre presto atenção quando eu tô fazendo alguma linha de expressão na imagem de referência, eu procuro observar onde é que tem o sombreamento nessa linha. Porque algumas imagens de referências, ela tem a linha de expressão com sombreamento em cima da linha. Às vezes esse sombreamento é em cima, na parte de cima, na parte superior, né, daquela linha, ou na parte de baixo, na parte inferior. Isso aí a gente tem que ter o nosso olhômetro, por assim dizer, bem apurado, tá? Nesse caso aqui, ele tá colocando o sombreamento para cima. Então eu tô colocando, forçando um pouco mais aqui com o lápis, é o lápis 2B, tá, gente, da Staedtler, que eu tô usando ainda. Colocando um pouco de sombreamento na parte de cima dessa linha de expressão, tá? E depois eu vou passando o cotonete, vou passando o pincel, para que essa camada de sombreamento um pouco mais escuro integre com a camada de baixo que eu já coloquei, a camada de base, no caso, né? Tá? E aqui eu vou colocando um pouquinho mais de textura, porque a textura dele é bem acentuada, tá? E logo depois vou passando mais um pouquinho do pincel. Isso aí é experimento, gente. Não é porque eu tô dizendo que tem que ser dessa forma que realmente é, tá? Isso aqui é a forma como eu me adaptei usando a técnica aqui do desenho realista. Essa forma aqui, como eu tô explicando para vocês, foi a forma que deu certo para mim. E aqui eu tô usando a caneta borracha para fazer os pontinhos claros ao redor dos pontinhos escuros, que é isso que vai dar profundidade na textura de pele. E aqui eu volto com o lápis para colocar um pouquinho de grafite ao redor desses pontinhos mais claros que eu coloquei. E depois eu vou usar o cotonete ou o esfuminho para fazer um pouco dessa transição, né? Para fazer uma suavidade nessa parte aqui da textura, tá? Isso aí, gente, como eu falei, teste, experimente o material que você tem, tá? Não vai adiantar nada eu ficar falando aqui pra você, eu entendi que a Luana tá falando. É isso, você tem que integrar a primeira camada com a segunda camada, dar uma suavidade no traço e não testar, ter aquela overdose de conhecimento, de assistir vídeo, maratonar no YouTube, aqui no YouTube, e não testar. Você tem que testar, tem que fazer os experimentos. Pega um papel à parte, igual como eu estou fazendo aqui no vídeo. Separa um papel, pega uma imagem de referência e vai testando antes de começar a fazer realmente o desenho, tá? Então eu sempre falo isso, não adianta ter esse falso aprendizado aqui, tá? E aqui, gente, eu tô continuando, né, fazendo os movimentos circulares, irregulares, e basicamente, gente, é dessa forma que eu penso para fazer os meus desenhos. Às vezes, se o desenho é muito complexo, eu faço isso que eu estou fazendo agora. Eu pego um papel à parte, faço o teste e vejo como é que eu vou fazer, eu vou desenvolver aquela textura de pele. Pego as ferramentas que eu tenho, junto com o meu conhecimento, e vou testando, tá? Para poder fazer depois o desenho em si, tá?
Bom, gente, o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu dar um recadinho aqui pra vocês, gente. O meu canal é um canal pequeno ainda. Eu tô ainda no começo da minha trajetória aqui no YouTube. E quem quiser contribuir com o canal, quiser acreditar no projeto e fazer com que eu fique mais estimulada para postar mais conteúdos legais aqui e melhores ainda do que esse, eu vou deixar aqui a chave do meu Pix aqui no primeiro comentário fixado, junto com o link do meu livro, tá bom? Então é isso, gente. Quem gostou do vídeo, dê o like, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!